Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem dúvida, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer no meio de vós, quero fazer maravilhas. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Paz, oração e união, está entrando no ar o programa Restauração. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, que hoje ele foi liberado, né, pelo nosso pastor-presidente, para estar aí tirando essa semana. Essa semana nós não teremos o nosso pastor Paulo Roberto conosco porque ele está em oração. Então, essa semana o pastor Paulo não estará conosco porque ele está em oração. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Paulo Roberto, que volte e meia ele está aí, tirando um período de oração, orando por nós. Graças a Deus pela vida dele, glórias a Deus por isso. Hoje nós temos aqui um casal bem abençoado, vou dizer assim, né? Bem abençoado. Eu nunca conversei muito bem assim com eles, né? Mas a gente conhece o testemunho. Vou colocar eles aqui na tela. A paz do Senhor Jesus, irmão Nicolau, irmã Dara. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor a todos os irmãos. Glórias a Deus. Vou deixar vocês se apresentarem, né? Irmão Nicolau, depois a irmã Dara. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o irmão Nicolau, né? Sou presbítero da igreja, que pela misericórdia de Deus, estamos aí trabalhando no ministério, né? Juntamente com o departamento da juventude
e cuidando a congregação Porto Novo, né? Estamos ali dirigindo aquela congregação pela misericórdia de Deus e agradecemos a oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Nessa tarde, falando um pouco do que Deus fez na nossa vida. Eu juntamente com a minha esposa, a irmã Dara. Paz do Senhor a todos. Mandara tem que chegar um pouquinho mais perto do microfone. Paz do Senhor a todos. Meu nome, né, como minha esposa já falou, meu nome é Dara. Congrego ali na área norte. Tá ligado teu microfone aí, Mandara? Confirma aí se tá ligado. Tá com a luzinha vermelha ligada? Tá. Que estranho, não tô conseguindo pegar a sua voz. Tá, vamos de novo. Pode falar. Oi? Desculpa. Glória a Deus. Me chamo irmã Dara. Sou casada com o presbítero Nicolau. Congrego na área norte. E estamos ali, né, trabalho juntamente com meu esposo. Sou regente, coral geral ali da área norte, da juventude. E estamos ali na Porto Novo, né, na frente da União Feminina, até Jesus mandar. Glória a Jesus. Cadê o nenê? Deixamos com o tio dele. Eu pensei que eles iam trazer o bebezinho, né? Pode falar. Como é que é o nome do bebê? O nome dele é Nicolas Emanuel. Deixamos ele um pouquinho de tempo com o meu cunhado, né? E ele fica... Fica. Fica. Que idade que ele tá agora? Fez 1 aninho ontem. Isso mesmo. Que amor. Aí o Nicolas... Nicolas Emanuel e tem o João Lucas, de 4 anos. Tem o João Lucas também. Isso, Glória o João a fez Jesus. aniversário domingo e o Nicolas ontem. Que coisa boa que é uma festa só, né? Um gasto só, né? Economia. O João eu não sabia. O João tem 4 aninhos. Glória a Jesus. Participou de alguns retiros já da juventude Mais com a que gente. bênção. Glória a Deus. Quero pedir que todos que estejam ouvindo essa programação já vão compartilhando aí o link. Já compartilhou, Mandara? Já. Já compartilhou, irmão Nicolau? Glória a Deus. Então, nós vamos ouvir um pouquinho do testemunho de vocês, né? Eu não conheço o testemunho de vocês, mas vai ser bom porque daí eu posso fazer as perguntas, né? Sem conhecer a história, né? Isso Sim. é bom. Isso. Quer dizer, depende, né? Porque às vezes a gente sabe de algumas coisas que a pessoa não fala, né? E aí a gente fica cutucando para a pessoa falar, né? Glória a Jesus. Mas quero abrir aqui também para os nossos ouvintes. Já está conosco a irmã Silvana Holanda, lá de Fortaleza. Glória a Deus. Também o nosso querido irmão Genésio Teodoro, ali de Criciúma. Glória a Deus. Vão Glória a compartilhando aí o link, enviando a sua mensagem, dizendo de onde você é. Quero saber se o pessoal da área norte vai estar em peso aí, irmã. Olha aí, vamos entrar. Quero só ver. Glória a Jesus. Vamos acessar aí, então. Benção de Deus. Glória a Jesus. Deixa eu só fazer a primeira pergunta aqui para o irmão Nicolau, né? Vou perguntar o que a gente sempre pergunta, né? Sim. O senhor nasceu num lar cristão, irmão Nicolau? Não. Na verdade, meu pai, ele viveu um tempo servindo a Deus. Ele serviu a Deus aproximadamente uns 20 anos. Aí, um período da vida dele, ele acabou se desviando. Aí, casou com a minha mãe, né? E não ficou muito tempo na igreja. Casou com a minha mãe. E nós crescemos em um lar que não era cristão, né? Sempre vivemos assim no mundo. Mas o pai sempre falava de Jesus pra gente, né? Ele sempre falou de Deus, sempre falou das coisas de Deus. Eu creio porque ele conhecia, né? A palavra já estava no coração dele. Ele não era praticante, não era crente, era um crente que estava parado, digamos assim, né? Estava desviado. Mas ele sempre pregou para nós, nos ensinou. E a oportunidade que nós tínhamos de ir nos cultos, ele nos levava como um visitante, ele ia lá e nós íamos junto. Mas não nascemos em um lar cristão, não. Viemos, infelizmente, do mundo, né? Perdemos muito tempo lá no mundo, infelizmente. E como é que foi a sua infância? A minha conversão? A sua infância. A minha infância? Isso. A minha infância foi boa. Às vezes a gente compara, até eu comento com a irmã Dara, né? Pelas crianças dos dias de hoje que a gente vê. Parece que não há uma infância, né? Que a gente brincava, a gente ficava na rua, fazia arte, bagunçava, né? Mas a minha infância foi boa, foi bem, como é que eu posso dizer, divertida, né? Vivi bastante, assim, algumas aventuras de piá, né? Essa faz parte. Teve o pai presente. Sim, meu pai sempre presente. Glória a Deus. E a mãe também. A mãe também. Bênção de Deus. E a irmã Dara? Nasceu num lar cristão, irmã Dara, como é que foi a sua infância? Na verdade, minha mãe, ela aceitou Jesus, né? Já era criança, mas ela não era aquela coisa que nós vemos hoje, né? Da mãe levar, assim, e
ai, fazer. Então, meu pai não era crente, né? Até hoje ele não é. E ali a gente seguia conforme o nosso pai, né? Conforme o nosso pai era ali, ele era envolvido, né, com bebia, assim. Então, a gente, que nem o Nicolau falou, né? Nós conhecíamos, nosso pai dizia que era certo, que era errado, nossa mãe, que Deus gostava, que Deus não gostava, mas era a vontade, né? Vai se quer, faz se quer, né? E A mãe não tinha aquela firmeza de obrigar e não, mas eu me lembro que eu ia com ela bastante na igreja, mas não de me tornar, assim, Ela crente, nunca- assim, desde criança, Ela essas nunca coisas. te incentivou, na verdade, nunca te... Deixa eu Me deixa eu impôs. pensar. Isso. Isso, eu ia com ela se quisesse. E tu acha isso bom ou ruim? O que tu pensa sobre isso hoje? Eu acho um pouco ruim, assim, né? Porque tem duas visões, né? A gente fica, né? Se a gente força a criança, se a gente não força ela ir. Se a gente faz ela ir ou não faz, eu fico por ela. Porque como eu fiquei muito no se eu quero, eu vou, eu passei um tempo no mundo, né? Depois de anos que eu vim pra igreja, mas eu conhecia a verdade. Tinha os meus tios, né, que pregavam pra mim, tinha minha avó. Conhecia ali, ele sempre, né? Assunto de tio tu vai pro inferno, ou tu vai pro céu, né? Sempre nessa função. Então, eu sabia que tinha um céu e que tinha um inferno. Teve Mas uma mais base porque meu... cristã, então, né? Isso, mas porque meu tio e minha tia era mais incisivo, assim, tipo... Se não fazer isso, tu vai pro inferno. Mais direta. Eles eram mais firmes comigo, assim. Mais do que a mãe. Aham. Glória a Deus. Bênção de Deus. E como é que foi a sua adolescência? A minha... Adolescência. A minha adolescência, assim, foi... Tava até conversando ontem com uma jovem, né? Eu estudei, né? Até os 16 anos. Ali, né? Pra glória de Deus, nunca rodei. Fui uma boa aluna até. Mas comecei a trabalhar no mercado. E até então, ali, meu pai sempre me prendeu, né? Não deixava ir pra pousar na casa de ninguém. Sempre ali presinha. Mas quando eu comecei a trabalhar... Aí que trabalhava no mercado até 8h30 da noite. Achava que se mandava. Achava que se mandava. Aí a Madara começou a mentir pros pais, né? Que ia posar na casa da fiscal, que ia posar na casa da operadora de caixa. E já começou a ir pros bailes, né? Ali com 16 anos, 16 comecei anos. a ir pra baile, comecei a beber. Conheci a bebida através, trabalhando ali naquele mercado, né? Então, vamos ver se ela como é que ela é. Aí, aqueles convites, né? Desafios que lançam pra juventude. E a juventude, cabecinha fraca, às vezes vai, né? E eu, cabeça muito fraca, fui. E ali comecei a me envolver, né? Com bebida. Depois veio, né? Ali a maconha, o sucesso, né? As drogas de baile, essas coisas. E ali, então, comecei a me envolver, né? Bastante, assim, com essas coisas. E mentiras, né? Pros pais. Às vezes eles deixavam, né? Tinha o meu dinheiro, né? Então achava que me governava. E comecei a conhecer o mundo, né? Essa questão de baile e de droga, assim. Mais no baile. Chegou né? a ser usuária de drogas? Eu não sei dizer, assim, aquela pessoa viciada. Sim. Mas eu digo assim, antes de aceitar Jesus, eu lembro que coloquei na minha cabeça que pra dormir eu tinha que fumar uma maconha sempre antes de dormir. Então, era assim, não direto. Então era viciada também, né? Você não podia dormir sem tomar, sem usar, né? E isso, daí eu fiquei assim, eu não tenho sono, eu vou ter que fumar pra ter sono. Daí eu fumava pra dormir. Então, antes de aceitar Jesus, assim, foi... Eu lembro que quando eu comecei a ficar direto com isso, aí aceitei Jesus. Então, não cheguei a me aprofundar tanto, assim. Mas na baile era direto, assim, né? Usei maconha, usei aquele que é o sucesso, que dizem, né? Que tu tá calmo, tu usa aquilo, tu se transforma, né? No baile. Então, misericórdia, né? Me envolvi com isso, né? Mas muito, assim, através do baile, assim, das amizades, né? Mas tinha consciência que se Jesus voltasse naquele momento, ou se tu partisse, tu iria pro inferno. Com certeza, né? Teve até um episódio que a gente foi pra a gente dizia uma social, né? E a gente pegamos carona com um senhor bêbado. E eu me lembro, assim, que indo Canoas, assim, Guajuviras, e eu, meu Deus, né? E o carro, ele não conseguia frear, porque ele freava, mas o peso do corpo dele não conseguia segurar, e pisava no acelerador e ia. E eu botei o cinto, eu e minha amiga, no mesmo cinto de segurança atrás, e aí eu comecei a clamar Jesus, né?
Falei, Senhor, Aí não lembrou deixa eu de morrer, Jesus. Senhor, tem misericórdia, né? Eu vou te servir, se você não deixar eu morrer hoje, eu vou te servir, vou te aceitar. E aí? E aí cheguei, só que daí eu peguei e fui pro baile igual, né? Porque eu não tinha chegado ainda no baile. Chegando em outro baile, na verdade, né? Indo pra lá, continuei, fiquei até 9 horas da manhã, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa, minha mãe quis olhar o meu rosto. E deixa eu ver teu rosto. Eu, por quê? Não, porque essa noite eu sonhei que tu chegava em casa toda esfolada. Tu chegava esfolada, como se tivesse caído numa faixa no asfalto. E eu, olha, então foi Deus que te mostrou o livramento, porque realmente eu pensei que nós íamos bater o carro e ia acontecer coisas terríveis, né? Então eu vi o livramento de Deus. Ali eu parei de sair pro baile. Parei de ir em baile. Ali já tinha uns 18 para 19 anos ali. Eu parei de ir em baile e beber só em casa daí, né? Tinha meu pai que bebia em casa, então... Só social. Misericórdia, me uni com meu pai, né? A tristeza da minha mãe. Coitada da mãe, né? É, só ela buscando. Misericórdia. E o senhor, irmão Nicolau, como é que foi a sua adolescência? A minha adolescência, praticamente, como é que eu posso dizer, irmão? Não foi bem uma adolescência, né? Assim, foi mais por uma parte adulta já, né? Com 12 anos eu saí de casa, né? Com 12 anos? Por 12 quê? anos. Houve um desentendimento com a minha mãe, né? E questão de alimentos, e eu já era meio rebeldezinho, né? E daí houve essa discussão e eu resolvi sair de casa. Por causa de alimentos. De Como alimento. assim? Conta pra gente, a gente quer saber. Na verdade, eu sempre ajudei o pai, né? O pai era jardineiro e eu sempre ajudei ele a cortar grama. Ele puxava carrinho aqui em Porto Alegre, né? Hoje ele não puxa mais, tem 87 anos, ele não trabalha, aposentado. Só que ele sempre puxava carrinho e ele ia cortar as gramas dele com o carrinho, com as máquinas de grama, com os cabos, né? As extensões, vassoura, tudo, o apetrecho para jardinagem. E chegou um ponto que ele não puxava mais, eu só puxava o carrinho. Não que ele me obrigasse, mas ele sempre me deu esse exemplo de trabalhar. O homem tem que ser trabalhador. Então, chegou um ponto que ele não tocava mais em nada. Ele só arrumava o trabalho, ia junto e ficava varrendo. Eu levava o carrinho, eu cortava a grama, fazia tudo. O senhor cuidava do seu pai. Cuidava dele. Aí o que aconteceu? Passou-se um tempo, eu comecei a ser um pouco mais rebelde, né? Comecei a me envolver com quem não era para se envolver. E a minha mãe, ela tinha como é que eu posso dizer? É que fica difícil falar da mãe, né? Sim. Mas ela era, agora mudou totalmente, uma outra mulher. Só não aceitou Jesus ainda, mas eu creio que vai aceitar. Por enquanto. Por enquanto. Questão de tempo. Ela era bem ruim em questão disso. Eu não podia levar colegas, amigos, parentes, ninguém lá para casa para posar lá em casa. Tá certo ela. Né? Concordo plenamente com ela. Não tem nada de ruim. Apoiada. Aí o que acontece? Nada de gente assim que tu não conhece dentro de casa. Tá não, apoiada. mas, por exemplo, um primo. Eu tinha 2 primos que eram muito apegados. Eram primos, entendeu? E eu posava na casa deles sem problema nenhum. Sempre não, me mas também não pode posar na casa deles. É. Não pode, nenhum nem outro. Aí o que acontece? Eu ia lá e quando eles vinham posar, ela sempre falava sobre a comida, né? E nós vivemos praticamente quase uma miséria, né? Porque eu me lembro que como a gente tinha carrinho, a gente saía reciclar. Na rua a gente fala bagulhar, né? Mas a gente saía reciclar e ganhava pão. Os pão, às vezes, até mesmo embolorado, banana preta, já bem madura, né? Não fazia feira? Vocês não iam pra feira? A gente fazia feira, ganhava. De onde é que o senhor é, irmão? Já Porto Alegre. Porto Alegre. Qual bairro? Ali na verdade, a gente morava no DIC, atrás do aeroporto. Agora não tem mais. Né? Aeroporto ali, tinha o DIC. Eu me criei ali na Respeito, né? Ali no ladinho. O meu parente deles. é dali, meus parentes são dali, da Respeito. Ali na Respeito. O Teda morava lá no fim do... Morava na última ponte lá e a gente cresceu assim também. Isso. Com a carroça, que não puxava carrinho, né? A gente puxava a carroça, Sim. né? Não puxava... O não cavalo era eu que puxava a puxava carroça, era o cavalo que puxava a carroça. Né? A gente dirigia a carroça. A irmã era carroceira. Isso aí. Isso aí. E pra poder comer, realmente. A gente pegava e ali na 21 de abril, ali na pracinha, né? Sim. Tinha feira ali. A gente pegava aqueles restos que eles jogavam fora e tinha que reciclar, né? Pra poder se alimentar. Eu me lembro que a gente ganhava os pão velho. Mofado, aí tu tinha que cortar a parte mofado, eu boa. tirava as partes, os mofadinhos, embolor ali e comia, né? Não morreu. Não morreu, tô aqui, graças a Deus. E aprendeu a dar valor pro que tem né? hoje. Com certeza.
Então, ela tinha esse costume, né? Ela era um pouco miserável, digamos assim. Não era miserável, ela era cuidadosa. Não, né? Imagina, coitadinha. não, era, eu conheci, era assim, mesmo estando com os armários cheios, né? A Bíblia diz, né? Reparta o teu pão, né? Sim. E o que acontece? Aí ela não deixava eles irem pra lá porque iam gastar comida. Isso. Agora entendi. Aí chegou ao ponto dela por isso negar não pro pode, filho, não pode. entendeu? Chegou ao ponto dela negar pro filho. Porque eu tava naquele período de adolescência, tu sabe, adolescente deixar ele 12 comer um boi anos. pela perna. Eu sei bem. Eu tenho um E eu- de 13, vai fazer 14, é Eu verdade. era o devorador, então ele tava Eu era o devorador. comia tudo. Aí o que acontece? Chegou um ponto que ela começou a negar. E o meu pai, o pai sempre foi por nós, Sendo mas que era o chegou- senhor que estava trabalhando. eu tava naquele período de rebeldia, já não tava tão. Trabalhador. Então era uma maneira dela lhe castigar porque É. o senhor não estava fazendo o que tinha Aí o que fazer. que acontece? Ela começou a negar a comida e eu resolvi sair de casa. E eu falei pro pai e o pai apoiou, né? Ela não me apoiou. E disse, então vai. E eu saí, E pra 12 onde anos. que o senhor foi? Eu fui para a casa do meu cunhado. Lá, ele que me ganhou para Jesus, né? Uns Irmão anos depois. da sua irmã. Isso, Esposo da sua esposa da minha irmã. Aí depois, mais à frente, ele me ganhou para Jesus, né? Aí ali eu comecei a trabalhar sozinho. Fui para a Ceasa, trabalhei puxando carrinho lá na Ceasa, né? Sim. De carregador autônomo. Era criança, né? Praticamente. Praticamente tinha que correr, né? Hoje, Se com esco- 12 anos, não pode trabalhar, né? Não. Se botar pra trabalhar, aconselho claro. É. Mas aí tem gente de 12 anos... Eu me né? lembro Não que... vou falar porque a gente tá no YouTube, né? A gente não pode falar. Mas tem crianças de 12 anos fazendo coisas terríveis É. aí e ninguém faz nada, né? Mas tudo Infelizmente. bem. Eu me lembro que o meu cunhado me ensinou uma profissão que eu sei até hoje, é de afiar faca. Não sei se a irmã conhece aqueles afiadores de bicicleta. Sim. Seu Né? morador, né? Os amoladores. E eu comecei então a afiar, só que com 12, 13 anos, a gente tinha cara de criança praticamente, né? E ninguém queria afiar comigo, ninguém confiava uma faca. Eu me lembro que uma vez ele me alugou a bicicleta e por uma semana eu não conseguia dinheiro. Alugou? Uhum. Meu Deus. Eu não conseguia dinheiro. Eu me lembro que a minha boca, ela assou de tanto... A gente tem um apitinho. Sim. E isso era lá em Tramandaí. Meu Deus. E assou a minha boca de tanto apitar e eu não consegui dinheiro aquela semana para pagar. E ele me tirou a bicicleta, né? E aí eu vi meu chão acabar, né? Daí, o que eu tinha para me sustentar praticamente foi tirado de mim, né? Mas daí o pai lá me ajudou de novo, comprou uma bicicleta, né? Para mim eu consegui e fui indo. Que bom que o senhor tinha o seu pai pra poder Ah, lhe o pai ajudar, sempre, né? pra só ver, hoje ele mora comigo ainda, né? Até hoje. Coisa linda. É. 87 Eu, anos. eu sempre digo, né, pros irmãos, eu tenho 2 Joaquim lá em casa. Que é o meu filho, ele se chama Joaquim também, né? Ele Em tem 14 homenagem ao anos. seu pai. Isso, homenagem ao meu papai. Eu tenho o nome Nicolau por homenagem ao meu avô, né? E eu peguei isso aí e eu também implantei na minha família. Então o Joaquim tem 14 e eu tenho um outro filho, Joaquim também, de 87, né? Agora virou filho. Aí eu cuido dele lá, ele mora conosco lá. É uma benção. Glória a Jesus. Coisa linda, irmão Nicolau. Por quê? Porque hoje em dia, hoje não se vê mais esses princípios entre os jovens, né? Isso foi algo que se perdeu. Eu não sei que idade que o irmão tem, que idade que a irmã tem, não precisa falar, né? Mas eu vejo que foi a mesma infância, a mesma adolescência, né? Pessoas que tinham princípios. Sim. Hoje em dia, infelizmente, uma criança de 12 anos, um jovem de 12 anos, tu botar para trabalhar, se eles vêm puxando carrinho, se vêm fazendo algum trabalho, por exemplo, vai cortar uma grama num pátio, é capaz do pai e da mãe ser preso, né? Sim. Não pode. Mas foi esses trabalhos que criaram pessoas de valor hoje. É. E a gente vê uma adolescência hoje indo de mal a pior. É uma Sem geração princípios, acomodada. Exatamente. Uma geração, assim, bem complicada. Nós vemos que... Tem uma frase até que eu gosto muito, que diz assim, ó, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. É. E homens fortes criam tempos fáceis. E assim se torna uma coisa consequência da outra, né? Sim. E a nossa geração, eu vejo que foi uma geração onde a gente passou bastante trabalho, né? Sim. E até a gente, para dar valor, né, no que nós temos hoje. Exatamente. A gente fala, eu sempre falo pro Joaquim, né, agora começando a falar pro João Lucas, tem 4, a gente sempre está dizendo, né, desde uma bolacha que vai pro chão,
que eles deixam cair, que eles desperdiçam ali, não dão valor para um brinquedo, né? Em questão de cuidado de um bem dentro do lar, um eletrodoméstico, qualquer coisa, tu vê que teve um sacrifício para conquistar aquilo ali, a gente diz, ó rapaz, isso aqui foi comprado, isso aqui foi suado, isso aqui foi trabalhado, foi economizado para conquistar, então tem que tomar cuidado, né? Parece que hoje os irmãos, se eu achar um grampo na rua, eu guardo. Um parafuso na rua, eu guardo. Mas eu acho que nós estamos até... O meu esposo diz assim... Eu me abaixo por um parafuso também. O meu esposo diz, Tainê, tu é igual a mim, Tainê. Se eu achar um parafuso na rua, eu posso precisar em algum momento. Como é que é a frase que tu usa? Mas eu aprendi uma coisa na Ceasa. Tinha um argentino que eu trabalhava para ele lá, nós chamava ele de... Eu não me recordo agora, mas ele era argentino. O castelhano. Ele dizia assim, Nico, ele me chamava de Nico, né? Todo mundo me chama de Nico, praticamente. Dizia, Nico, tem um ditado que diz, aquele que guarda o que não presta, sempre tem o que precisa. Exatamente. E o pai também trazia esse costume de sempre guardar ali uma polca, um parafuso, e sempre quando precisava, ia lá na caixa de ferramenta, tinha aquele parafuso, lá. tinha aquela polca. Às vezes tu acha ali um negócio que parece que nada a ver, né? Aí outro dia... Eu achei um pedacinho de arame. Eu disse, eu posso precisar desse pedacinho de arame, vou guardar. Aí meu filho, a mãe tá catando lixo, não é catando lixo. Eles não sabem valorizar, porque tu tem que ir lá na ferragem, comprar isso, comprar aquilo É verdade. Lá em casa é cheio de arames também. Lá em casa, lá tem rolos de arame. O pai tem esse costume também. Às vezes eu digo, pai, a gente já tem um monte de arame aqui, pai. Mas aí logo vira uma ferragem isso aqui. Agora até o Joaquim já aprendeu como usar o arame. Mas é benção. Glórias a Deus. Mas, claro, né? Não estou incentivando pessoas a serem acumuladoras. Não é isso. Tem um limite. É o essencial, necessário. No caso, assim, eu não vou catar, por exemplo, estou passando na rua, achei uma bolsa tirada, não vou catar a bolsa, vou juntar. Não, de jeito nenhum, né? Um sapato velho, tirar, não, vou juntar. Não. Tô falando dessa questão de polca, parafuso, que às vezes... Aquilo tem que comprar que é mais carinho. Exatamente, É uma coisa assim que a gente não pode ser acumulador também, né? Como, por exemplo, agora a gente vai ter o nenê. Eu ganhei o berço e ganhei uma sacolada de roupa, né? Isso lá no início da gestação. Só que tinha uma irmã que ia ganhar bebê antes de mim. Faltava um mês para ela ganhar. E eu disse, bom, berço Deus vai providenciar, né? E roupa também. Aí peguei e mandei para ela lá. Aleluia. A felicidade que a irmã ficou, que coisa linda. Imagino. E Deus me deu um quartinho novinho, completo. Agora chegou ontem, né? Deus. Todo o quartinho do bebê novinho, só tem que montar agora, né? Deus, ele é fiel, Deus né? tá cuidando de tudo, providenciando tudo, mas porque a gente não se apega quando tu vai ajudar alguém. Com certeza, irmão Nicolau, o senhor sabe o valor de ajudar as pessoas. Com certeza. Vê um necessitado, sabe a necessidade que tu consegue sentir a dor do próximo. Eu até comento com a irmã Dara, às vezes, teve um rapaz na congregação Porto Novo que chegou lá, ele estava escorado na grade, eu ouvindo o culto pro lado de fora, e ele... Convidei ele para entrar, tudo, né? E ele, não, tá bom aqui, Deus está falando comigo. Amém. Só que daí eu vi que ele ficou sem jeito e ele começou a contar a necessidade dele. E disse que ele só queria comer. Só queria um prato de comida porque ele estava com necessidade, estava precisando, estava longe para ele receber, né? Ele era trabalhador, tudo, mas ele não tinha dinheiro. Ele recém tinha vindo para Porto Alegre e recém estava começando a trabalhar. E ali eu vi, né? Uma grande necessidade. A gente já passou por quase isso, né? Eu me lembro que na nossa juventude não tinha, na minha infância, nós não tínhamos às vezes nem café para passar. A gente tomava chá de cidreira ou chá de erva, né? Não tinha aquele pão com a mortadela. A mortadela conheci, acho que com 16 anos, uma mortadela. Não, e o Nescau ganhava cesta básica lá no serviço social, sei lá onde é que a mãe ganhava a cesta básica. E aí vinha o Nescau, mas não tinha leite, aí misturava com café. Com café ou com água. Quantas vezes eu fazia com água? Fazia os sacolés. Sacolé era o gelo de chocolate. Com Nescau. Mas, como a senhora disse, né, não morremos, estamos aí, né, dando glória a Deus. Todos vivos e valorizando aquilo que tem, né? Glória a Jesus. Entrou aqui no chat a irmã Franciane, minha amiga. Irmã Franciane ali de Viamão. Deus abençoe, irmã Franciane. Irmã Elaine ali de Lisboa. Logo ali, né? Lisboa, Portugal. Logo pertinho.
bem pertinho. Irmão Nelson também de São Tomé, ali de Viamão. Irmã Marlene Fischer conosco também. Irmã Duda Rodrigues. A irmã Marlene diz, Deus abençoe este casal. Eles conhecem vocês? É da área Também norte. é da área norte. Ah, Líder bênção da União de Feminina Deus. na sede. Glória a Jesus. Irmã Giane Ramos, a nossa... Ela é a nossa enfermeira, né? Isso. Irmã Giane é uma Leopoldina. bênção de Deus. Como Minha eu gosto mulher. da irmã Giane, me ajudou bastante. Irmã Paula Dayana também, dizendo, ó, glória, ó, glória, esse casal é abençoado, é É. bênção. Essa é uma das Congrega nossas ovelhinhas lá. Glória a É Jesus. bênção de Deus, irmã. Irmã Kedna Marinho também. A nossa jovem. Faz A irmã- parte da área norte. Ai, que bênção. A irmã Rochelle. Bênção também. Gravidinha, né? Aham. Nossa amiga, irmã Rochelle. Glória a Deus. Irmã Lenir, também lá da Santa Rosa. Aqui o Glória a irmão Deus. Lucas Glória a Prado, Deus. ele é lá da área Otonelli, região Alto Uruguai. E ele diz que congregou com o irmão Nicolau na área Navegantes. Sim, irmão Filho do Lucas. irmão Vanderlei. Isso. Da Adriana. Isso aí. Glória. Bênção de pastor Deus. Vandelírio, né? Irmão Lucas. Um abraço pro irmão Lucas aí. Deus abençoe. Ele está lá na região Alto Uruguai, área Otonelli. Que maravilha. Aqui, irmã Lenir Martins, também lá da Santa Rosa, eu já tinha falado ela. Aqui, irmã Ana Cláudia, esposa do nosso irmão Ronaldo. Fiquei sabendo que o irmão Ronaldo está em Porto Alegre, Tá. A né? irmã Cláudia também. Chegaram A hoje. irmã Ana Cláudia também, então tá, tem que, ó, os dois tem que vir no programa. Já passei Entreguei. para a irmã Franciele, Glória ali, a Deus. convidem eles para vir os dois no programa. Olha aí, que E bênção. tragam para mim aquela frutinha abençoada. Não, ele mandou, ó, deu, tá em Porto Alegre já a tua frutinha. Glória a Ah, Deus. eles vai trouxeram ser uma abençoada. fruta lá de bonito. Eu vi no status dele outro dia uma fruta que eu comia quando eu era criança, lá no interior do interior do interior. Nossa. E lá em Bonito tem essa fruta. E aí eu disse, ai, traz pra mim quando o senhor vier. Eu tava orando, ai, Jesus, dá um jeito deles virem. E agora ontem ele mandou mensagem dizendo que estava em Porto Alegre já. Glória a Deus. Que Esperamos bênção. vocês aqui numa programação, irmã Ana Cláudia. Glória a E Deus. irmão Ronaldo também. Aqui, deixa eu ver, irmã Maria Tereza, minha amiga ali de Cachoeirinha. Deus abençoe, irmã Maria Glória a Tereza. Deus. Tava mal do joelho, já deu uma melhoradinha, né? Glória a Vamos Deus. seguir orando. Irmão Richard Faria, lá de Capão da Canoa. Glória a Jesus. Irmão Rogério Oliveira. Irmão Rogério Oliveira, vocês conhecem também, né? Bênção de Deus. Nosso Que líder dos casal cavaleiros lá da área abençoado, norte. né? É, Irmã uma Rochelle, bênção. irmão Rogério. Ficamos com gostinho de quero mais aqui, né? Aquela programação, né? Verdade, Querendo Deus estamos ouvir muito bom. mais. Paz, Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe este casal abençoado, são instrumentos de Deus aqui na área norte. Glória a São Deus. meus irmãos em Cristo Jesus e meus amigos pessoais. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. A irmã Simone Nogueira, lá dos Estados Unidos, pergunta se o senhor conheceu o pai dela, que é o Almiro Doares, tem depósito de caixa. Almiro. Eu acho que lá Lá da na Ceasa. Ceasa. Deve ser. Ah, não, que faz muitos anos, né, irmã? Agora a gente Mais tá... 20? Faz uns 20, Você 21 trabalhou com anos. 12? É. Faz 21 anos. Pode ter... Talvez tenha conhecido, depende como é que Mas ele não era. lembra por nome, né? É, porque lá na Ceasa é muito apelido, né? É, nesses lugares assim, é muito apelido, muito vulgo. Ah, sim. Mas Irmã Karina Prado também, ali da Asa Branca, ali. Deus Glória a abençoe Deus. minha amada irmã Karina. Glória a Jesus. Irmão José Paulo, o noivo, né? Está chegando o dia, irmão José Paulo, menos de um mês aí. olha aí. Estamos contando os dias. A irmã Catiana Foleto também, minha amiga, minha irmã. Hoje à noite nós vamos nos ver, né? Irmã Catiana. Irmã Rose Garcia também conosco. Irmã Tatiana Martins, missionária lá de Tifton. Deus abençoe. Irmã Rosane dos Santos, de Sapiranga. Glória a Deus. Irmã Loreni Rodrigues é da área norte também, né? Isso. Mulher com nós também. Eu tenho que conhecer essa irmã Loreni. É benção. Ela é uma Mulher de Quero Deus. conhecer. Faz umas cuca bem boa lá. Glória a Jesus. O que ela faz? Cuca. Umas cuca Ô, e bolacha cuca! caseira. Cuca, bolacha, pão. Ó, esse negócio de ficar falando coisa de comer aí, ó, não dá, tem que trazer, entendeu? Eu não acredito, não acredito. Só trazendo pra gente experimentar, eu acredito. Glória a Jesus. Irmão Fernando Fontoura também, aqui da nossa sede internacional. Ele diz, glorificado seja o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Glória a A Deus. irmã Rose Garcia diz assim, meu Deus, parece o meu testemunho. Quem não comeu farinha de mandioca com café sem açúcar? Um mexidão. Bah, coisa boa. Pegava aquele pão velho, duro que vinha. Não sei se vocês tiravam padaria também, irmão Nicolau. Tirávamos, Mas a né? gente tirava a padaria e via Toda a aquele pão- porta que vinha, nós entrava. aquele pão velho, aquele pão duro. Aí a mãe picava e pegava um ovo, misturava bem ali, tocava ali sal e era isso, né?
E era bem bom. Ai, saudade. Glória a Deus. Aqui o irmão Nelson diz assim, ó, eu também junto parafusos da rua, viu? Não sou só Ali, ele, não é só eu. glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Gideon Moraes, lá de Camaquã. Deus Glória a Deus. abençoe. Irmão Juarez Rodrigues, paz, pastor Nicolau, mandar a bênção de Deus. Eu acho que Ah, era irmão da Júnior. Norte. O irmão Júnior é a esposa da irmã Kedna. Bênção de Isso. Deus também. Bênção Um dos de jovens lá da área Deus. norte. Glória a Jesus. Irmã Patrícia Moraes, também de Camaquã, a mãe Glória do a irmão Deus. Gideon. Glória a Deus. Sami Macedo também conosco nessa programação. Irmã Cléo Cardoso. Nossa ovelha também de lá da Porto Novo. É, uma benção. Tá dizendo aqui, ó, bênção meu pastor e minha líder. Glória a Deus. Amo muito. Glória a Deus. A irmã Núbia Silva também, Deus abençoe cada vez mais a vida deste A irmã casal. Núbia é a nossa sobrinha. Ela tá lá em... Lajeado. Lajeado. Conversa com o pastor Max. Ai, que legal. Olha só, Deus abençoe cada vez mais a vida desse casal. Exemplos para mim na caminhada da fé. Glória e a Deus. meus tios abençoados. Glória a Deus pela vida da Núbia. Aqui, irmã Zila Ocana, lá de Quaraí, conosco também. Irmão Aldo Tavares. Irmão José Paulo diz assim, ó, dia 7, aí estarei. Ele vem diretamente de Portugal. Glória a Deus. Vai casar com uma gaúcha, lá Aleluia. de Caxias do Sul. Glória a Jesus. O irmão Aldo, o pastor Aldo, né? Ele foi um dos irmãos que me discipulou, né? Que me ganhou para Pastor Aldo Jesus. não era o que era de Cachoeirinha? Não, ele foi? era o pastor da Como é que era congregação a Porto esposa Novo. dele? Oi? A esposa dele. A irmã Cladir. Ah, não, então não é. Não é É uma bênção esse casal. Congregamos com eles lá no É, início, né? nos Porto ensinou, Novo. ele que foi o canal que nos trouxe para esse ministério abençoado, né? Glória. Estamos aí dando glória a Deus. Mas que bênção. Aqui a irmã Giane Ramos diz, eu comi farinha com café. Ah, e também diz, minha infância ou arroz com caldo de galinha. Aham. Aham. Só com caldo de galinha para dar o sabor. Só com o sabor da galinha. Era canja sem galinha, né? É verdade. A irmã Fávelin Bittencourt, ali de Cachoeirinha, diz, paz do Isso. Senhor, casal abençoado, saudades, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriela Maximiliano também conosco. Deus abençoe esse casal. Estamos com 66 pontos conectados e 39 likes. Vamos deixar o like, né? Tem que deixar aí o joinha Aleluia. para que Verdade. o próprio Deus. YouTube possa estar recomendando esse programa para mais pessoas. Glória a Jesus. Aqui, ó. A irmã Catiana está dizendo, o irmão Nicolau deve lembrar do Vaz, não de mim. Mas tenho algo para entregar para eles. Preciso do contato deles. Amém. Francisco. Dos cultos de A irmã- sexta-feira, a irmã Isso. Catiana. Sim. Aquela que canta e chora. Glória a Deus. usa ela Conhecemos tremendamente no louvor. Pronto, falei em público, agora ela vai querer. É uma benção. Prepara a agenda aí, irmã. Ela canta. Não, a irmã Catiana, Deus usa ela muito no louvor. Eu não sei como é que devemos passar o contato para ela. Não, mas aí eu passo. Pode ser? Aham, claro. Obrigado, meu. Aqui, o irmão Jorge Wolff está nos informando aqui que a Rádio Esperança estava fora do ar, voltou agora. Então, Deus abençoe nossos irmãos aí da Rádio Aleluia. Esperança. Nós temos muitos ouvintes aí que são em várias congregações, né? Às vezes a gente vai visitar uma congregação e vão dizer, eu escuto pela Rádio Esperança. Sim. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Daniel Terra está perguntando qual é o número da rádio. Eu não entendi o número de telefone da rádio, é isso, irmão Daniel? Se for o número da rádio, o telefone aqui do estúdio, vou botar aqui no chat, né? O telefone do estúdio é o WhatsApp 51981641249. Esse é o WhatsApp do estúdio aqui. Glória a Jesus. Será que eu podia falar no ar que a Catiana cantava? E agora? Podia, Catiana? Não podia, eu acho. Ela está dizendo isso dos cultos de sexta. Glória isso a aí, Deus. glória a Deus. Ah, sim, vocês também, né, são assíduos Sim. do culto de sexta, né? Glória a Jesus, bênção de Deus. Vamos voltar então à nossa entrevista, que daí eu começo a falar e não paro mais, daqui a pouco o irmão Jorge Wolff vai puxar minhas orelhas aqui. A irmã Lília também diz, ó, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, Deus os abençoe com bênçãos espirituais, demais bênçãos em Cristo Jesus. Testemunho Amém. tremendo, Deus é poderoso, é Glória a verdade. Deus. Amém. 71 pontos conectados e 51 likes. Vamos deixar o like, não esqueçam. Voltando. E como é que o senhor conheceu Jesus, irmão Nicolau? Saiu com 12 anos de casa, Isso. foi morar lá com um parente, Morei um tempo com o meu cunhado. perdeu tudo, perdeu a bicicleta. Né? Aí o pai foi lá, comprou uma O bicicleta. pai comprou de Coisa novo. boa que o senhor tinha um pai para comprar uma bicicleta. O pai sempre foi esforçado em questão de abençoar os filhos, mesmo com as condições mínimas que ele tinha, né? Glória. Até hoje ele é de todos, né?
a gente precisar, ele tá ali mesmo, que ele se esforça, ele é esforçado, né, em questão disso. E a mãe também, questão da irmã, a mãe também era um pouco mais, como é que eu vou dizer, vamos ser bem sérios. Mais firme. Nós tomava aquele laço, né, quando era criança, né? Assim, né? Se o pai, é que quando o pai é muito bonzinho, alguém tem que ser firme. Alguém tem que tomar, então a mãe tem que ser mais firme, isso. né? E a mãe era firme, né? Então, Bem firme. mas ela sempre nos amou, né? Ela sempre nos amou. Deus. Ela não demonstrava tanto afeto que nem meu pai. É que se demonstrasse, imagina, os dois, vocês iam pisotear por cima dos dois. Nós não era fácil, né? Quantos irmãos, irmão Nicolau? Somos 5 ao total. Imagina 5 irmãos, meu Deus do céu, pobre mãe. Eu sou o antepenúltimo, na verdade. Depois tenho a minha irmã mais nova e o guri, né, que é o mais novo de todos, o Matheus. O primeiro menino. 2 meninas, o Nicolau. Então eu tinha carta branca, eu era um menino, né? Menino. Menino do pai. Aí eu aprontava. Era o dengo do pai, né? Aí a mãe dizia, não, peraí, senão ele vai ficar meio, né? Não dá, tem que segurar. Sim. Eu me lembro que, por uma discussão também da minha família, com a minha família, com a minha mãe, eu comecei a usar drogas, a fumar, cigarro. Eu já convivia com pessoas que não eram, né? Que não era para conviver. Daí, eu vendo tudo aquilo ali, comecei a me sentir incentivado, digamos assim. E como a mãe me acusava de muita coisa que eu não fazia, eu resolvi, então, agora eu vou fazer. Já que tá dizendo que eu faço, vou dar motivo para falar. Eu vou fazer. Aí eu comecei com cigarro, fui para maconha. Aí lá na SEAS comecei a me aprofundar mais pela falta da maconha. Comecei a conhecer o crack. Chegou a usar crack. Cheguei 2 anos, 2 anos aí crack, né? Usando crack. Aí fui crescendo nesse ritmo aí. Fui uma vez, conheci uma moça. E era uma criança, né? Eu já tava crescendo nessa situação. Aí conheci uma moça, né, que é a mãe do meu primeiro filho, né, que é do Joaquim. O Joaquim não é filho da irmã Dara. Mas tem que adotar, né, irmã Dara? Não tem escolha. Ela é uma mãe. Isso aí foi, como é que eu posso dizer, foi foi algo que eu pedi a Deus quando eu estava orando, né, para uma esposa, que eu pedi a Deus algo que uma pessoa que amasse a ele, me amasse e amasse o meu filho. Então tem todo por trás, Deus fez algo. Daqui a pouquinho vocês vão contar. Vai, a gente vai, meu Deus, agora que eu olhei a hora, 12h40. Vamos ter que acelerar, meu Deus. Glória a Deus. Aí. O senhor foi para as drogas, como é que saiu das drogas? Aí o meu cunhado, né, o Ataíde, ele começou a pregar para mim. E o pai sempre dizia, eu sempre botava na minha cabeça assim, vou me internar, porque eu não tinha mais condições. Vou me internar. E o pai, mesmo estando desviado, ele sempre pregava para mim. Ele disse, Nico, vai para a igreja, meu filho, vai para a igreja. E eu, pai, o que eu quero com a igreja? Sou um bando de louco. Eu vou lá, fui várias vezes, a gente não sabe o que estão falando, fica pulando. Eu não quero isso aí. E ele, mas vai para a igreja, lá tu vai conseguir ser liberto. Eu, não, pai, não. Aí eu quero me internar, vou para uma clínica de recuperação aí, vou tomar uns remédios, vou me internar, e não vou me livrar disso aí. Só que daí ele continuava pregando. E o Ataíde aproveitou esse gancho e continuou pregando para mim. Ele ganhou a minha irmã. Deus te cercou. Me cercou. Ele ganhou a minha irmã. Glória a Deus. Ganhou minha irmã mais nova também. Ganhou 2 irmãs minhas para Jesus. E eles começaram a me bombardear. Não tinha como para onde fugir, né? Aí o irmão Aldo, o pastor Aldo, ele também entrou junto. Mais um. E começaram. Aí veio o irmão Ataíde e o irmão Aldo e me apresentaram o Desafio Jovem. Né? Eu não me recordo o nome do Desafio Jovem, mas não era de Três Coroas. Mas era um centro de recuperação. Era um centro de recuperação. Se eu não me engano, era do ministério, né? E daí o que acontece? Eu fui para lá, só que eu fui num pensamento assim, irmã. Eu falo isso como um testemunho para fortalecer, né? Os irmãos quem sabe alguém esteja passando por que eu passei. Eu pensava assim, o meu pensamento era como Naamã. Naamã pensava o quê? O profeta vai sair para fora, vai orar a Deus, botar a mão sobre o enfermo, né? Vai clamar a Deus e o enfermo vai ser curado. Era esse o meu pensamento. Vou para lá, vou me livrar das drogas. E vou sair. Vou me livrar do cigarro, vou fazer uma musculação lá, ó, pensamento carnal. Vou ficar mais fortinho, mais gordinho, vou sair de lá, vou ficar só nos meus baile funk, né? E vou seguir a vida. Não vou usar mais drogas. Sem drogas, sem nada e sem Jesus, né? Só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com algo que eu nunca tinha entendido, chamado regras, né? Aleluia. Cheguei lá, o irmão começou a pôr as regras diante de mim. Olha, aqui tu vai jejuar. E eu, caiu por terra engordar aqui, eu não vou engordar.
né? Não vou comer, não tem como engordar. Ponto 1, frustrado. Deu, frustrado. Acabou. Não vou engordar. Aí ele, aqui tu vai trabalhar. Eu, Deus, Acabou minha trabalhar. Tu vai ter que vender rapadura, vai ter que vender pano de prato, vai ter que sair pedir alimento para arrecadar alimento e fundos para cá, para ajudar, né? Que tu vai ler Bíblia. E começou a falar. E a minha carne foi diminuindo, né? Eu, aqui não tem. Peguei e falei para ele, então, só me perdoa, que não é meu lugar. Me lembro até hoje, irmão, que eu saí daquele lugar chorando, pegar minha mochila. Os irmãos não entenderam, o irmão Ataíde, nem o pastor Aldo, não entenderam o que estava acontecendo. Aí eu saí de lá chorando, peguei, entrei no carro, voltei. O pai tinha me dado um valor para mim me manter lá naquele lugar, né, por um tempo. Não devolvi aquele valor pro pai. Me lembro até hoje que quando eu desci do carro, fui para casa, larguei a mochila e fui para biqueira comprar crack para usar naquela tarde. E fui para atrás de casa, tinha um aeroporto, tinha um mato, né? Eu fui lá pro mato, que a gente chamava de campo, né? Ia lá pro campo e fumava crack lá. No mesmo dia que eu tive a oportunidade de ser liberto, eu não aceitei por um pensamento meu. Só que mais à frente não teve como. Deus foi me cercando, Aleluia. Eu fui para a praia, fiquei um tempo trabalhando lá, em pouco tempo. O senhor sofreu mais um pouco? Ali eu fui no fundo. Eu trabalhava, ganhava 200, 300 por dia, ficava devendo 400, 450 por dia gastava em crack e droga. É o que a gente diz, às vezes a pessoa não chegou no fundo do poço ainda. Ganhava muito bem, irmão. Fumei um carro que eu estava comprando do meu cunhado, um Fusca, estava pagando, fumei. Fumei uma casinha que eu tinha lá, uma parte do terreno, fumei a casinha. O traficante imobiliou a casa, né, com dinheiro meu, infelizmente. E eu fui com dinheiro e voltei sem dinheiro. Ganhei muito dinheiro lá. Fui sem nada e voltei mais miserável ainda. Só que quando eu voltei, voltei a um relacionamento com essa jovem. E nós resolvemos montar uma família. E quando nós fomos montar uma família, eu continuei nas drogas. Né? Ela não sabia que eu usava, né, o pesado, digamos assim. Ela sabia que eu fumava uma maconha. Mas não sabia que eu usava o pitico com a maconha, né? E o crack. Aí um dia nós fomos para um culto, a convite do irmão Ataíde, fomos para o culto e Deus usou um profeta, né? O pastor Jefferson, bênção de Deus. E só que eu estava pedindo algo para ela que ela não podia me dar, que era um filho, ela era estéril, né? E eu pedia muito para ela, e Deus usou um profeta e falou comigo, olha, tem pedido algo para tua esposa, que ela não pode te dar, mas hoje eu capacito ela a te dar aquilo que tu tem pedido, que era um filho. Passou-se poucas semanas, ela começou a ter os sintomas. E veio Joaquim. Só que quando eu ouvi o profeta falar assim, eu fiz um propósito com Deus. E disse, se é um menino, se é a criança que eu quero, né? Eu não especifiquei se era um menino ou uma menina, mas se é o filho que eu quero, eu vou para a igreja. Aí o que acontece? Veio Joaquim e eu comecei a ir para a igreja devagarinho, né? E o Espírito Santo foi trabalhando. Glória a Jesus. A última coisa que foi, o último vício, mais difícil, foi o cigarro. Eu me lembro até hoje, eu fumei, algumas horas antes de descer as águas, eu fumei um cigarro. Meu Deus. Eu fumei um cigarro. E o pastor, ele nunca disse assim para mim, ó, Nicolau. Não era o nosso ministério. Não. Ah, tá. Não era. Porque não pode. Não pode. Aí o pastor, ele nunca desistiu de mim. Ele disse, irmão Nicolau, jejua e ora, Jesus vai te libertar. Só que eu não conseguia, e eu jejuava e fumava. E ele dizia assim, e eu falava, mas pastor, eu tô fumando, como é que eu vou jejuar? Mas continua jejuando, Deus está vendo teu esforço. Deus está vendo teu esforço. Aí desci as águas, irmã, para a glória de Deus, eu sinto... Tem pessoas que fumam, que é um exemplo, minha mãe fuma, né? Eu sinto, quando eu chego perto de um fumante, eu sinto um nojo, sim. Eu fico pensando, como é que eu fumava, como é que eu usava isso, né? E Jesus me libertou de lá para cá, Deus tem nos abençoando, né? Tem tirado nós dessa vida aí miserável que nós vivia antes, para a glória do nome dele. Glória a Jesus. E tu, irmã Dara, como é que tu veio para Jesus? Eu vim pro Jesus. Tu vai ter que chegar mais pra frente. Eu falo, né, para minhas tem uma amiga, a irmã Eduarda, ela é minha amiga desde criança. A gente não sabe quando começou essa amizade. A gente sabe que a gente é amiga desde criança. E ali ela aceitou Jesus, começou a ir na igreja, e a gente era muito grudada, e ela sempre me arrastando pra igreja. E eu ia nos cultos com ela, só que daí tinha os cultos e tinha os bailes. E aí eu, né, falo pra eles, né, eles ficam, né, às vezes até me xingam, né. Mas eu ia pro baile, aceitava, Jesus chorava, Deus falava comigo, chegava em casa, me arrumava e ia pro baile.
ir naquela função. E aceitei Jesus muitas vezes, muitas vezes. E ali, então... Só que eu andava também com outros tipos de amizade, né? Que era envolvida também com traficantes, assim. E ali, então, as coisas começaram a apertar onde a gente mora. Começaram a se estreitar por causa de facção contra facção. E eu não conseguia me afastar dessa amizade. E ali, eu aceitava Jesus. No outro dia, eu contava pra essa minha amiga. E aí, ela dizia, agora tu vai ficar crentinha. Agora tu tá escondendo atrás da Bíblia. E ali, eu desistia. E ali, eu lembro que um dia, ela foi embora... da onde a gente mora ali. E ali eu fui no culto. Deus falou comigo que tava me livrando de morte. Aí, tá. Aí no outro dia eu fui no culto de novo. E Deus falou comigo que tava me livrando de morte. E era me passar ali na frente. Que era uma igreja de revelação, né? Que recebe a revelação, passa na frente e agradece. E ali quando eu passei na frente, né? Ali, a esposa do pastor me perguntou, tu quer ser Jesus? Só que é a primeira vez que eu não quis. Foi a primeira vez que porque eu já estava cansada. Eu falei, Deus, eu não quero brincar. Eu quero entrar para não brincar. Aleluia. E aí, por isso que eu não conseguia ficar, porque eu não queria brincar com as coisas de Deus. Tem que afastar o telefone de perto do E quando eu cheguei ali para aceitar Jesus, daí eu olhei para trás, né? E ela, tu quer aceitar Jesus? E eu, amém. E aí eu falei assim, em pensamento com Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não tô te aceitando. Não tô, porque eu já aceitei várias vezes. E eu vou chegar em casa, vou continuar do mesmo jeito, então eu não tô te aceitando de lábios. De coração, eu não estou te aceitando. Só pra agradar a pessoa que tava ali. Exatamente. E aí, pela pressão, né? Porque todo mundo tava me olhando atrás. Né? E eu ali na frente, e eu dizendo não. E eu fiquei, que vergonha. Só que pra glória de Deus, eu acho que pela sinceridade do meu coração, Deus me pegou ali. Porque foi isso em maio. Só que antes eu lembro que eu fui no batismo nas águas da minha amiga. Isso em novembro, eu acho. E aí, novembro do outro, né? Um ano antes. E ali eu lembro que eu olhei ela descendo as águas e falei assim, Senhor, olhei pro céu, né? No Lami. E eu, Senhor, o próximo batismo será o meu. Falei só eu e Deus. Só eu ali, falei só com Deus. Nem pra ela. E ali em maio, então, aconteceu essa situação. Aceitei Jesus. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi bem rápido, assim. Em maio, aceitei Jesus. Eu lembro que em julho eu já não usava mais, eu odiava saia. Odiava saia, odiava sapatilha, essas coisas de rasteirinha. Eu não gostava, porque eu sou pequena, Agora né? tem coleção, né? Deve ter coleção lá, né? Vou lhe colar. Não pode ver uma sapatilha cor-de-rosa. Às vezes eu penso, mulher é uma santopeia. Misericórdia. Ali, então, Deus começou a trocar meus gostos. Eu lembro, minha mãe trabalhava num galpão de reciclagem. E ali ela achou uma saia. E aí tinha um espelho, assim, lá em casa. E eu vesti aquela saia e me amei de saia. Me amei. E ali eu fui botar uma calça. É Deus que faz isso, né? É muito tremendo, porque às vezes as pessoas acham assim, vamos te forçar. Mas não, tu vai trocando o teu gosto. Espírito Santo, né? Exatamente. Ali tu vê assim. Eu gostava muito de calça, leg, short. E ali, quando eu fui botar uma leg pra sair, eu me senti muito feia. Eu começava a me cobrir. Eu, não, vão ficar me olhando, meu corpo tá muito marcado. Espírito Santo constrangido. Na frente do espelho, o Espírito Santo começou a transformar a minha vida. Eu lembro que eu era cheia de piercing. Na língua, nariz, que assim, no umbigo. E eu ia no culto, e quando o pastor pregava, eu virava pro lado e tirava um piercing. Levava pra casa. E assim Deus foi trabalhando. Em julho, já estava, pra glória de Deus, liberta das vestes mundanas. Tudo Glória mudando. a Deus. E ali, isso foi 2015, né? Como já contei no Ombro Amigo, perdi meu irmão. Né? Continuei firme pra glória de Deus. Deus me segurou ali na presença dele. E ali, isso eu tinha 19 anos, né? E ali, então... congregando no outro ministério, né? Só que com 21 anos, Nicolau começou a orar a Deus, né? Começou a orar a Deus para que ele me ajudava lá na outra igreja, né? Quando eu convidava ele para pregar a palavra do Senhor ali pro culto de jovens. E ali, então, ele sentiu, né, esse desejo, né? Sentiu no coração de orar, né? Essa revelação. Viéssemos ter um relacionamento. Glória a Deus. Essa é a benção que eu quero, né? Era uma jovem esforçada, né? Eu sempre orei a Deus pedindo assim, Deus, eu não quero uma pessoa que me limite, pelo contrário, que me incentive a buscar Deus. Eu sempre fui um jovem, aprendi com os irmãos, né? Com os irmãos que me ensinaram a monte, oração, consagração, jejum, palavra, doutrina. Então, eu queria uma pessoa que viesse estar assim do meu lado, né? Que não precisasse estar empurrando para a oração. E eu vi isso na irmã Dara. Quando eu fui uma certa vez pregar na congregação dela, ela era líder, né? Que no ministério dela pode a irmã ser líder, que era dela, né? Agora ela é da restauração, glória a Deus.
Aí o que acontece? Eu fui lá pregar e vi ela, né, bem firme na palavra, fazendo a diferença, avivada, dando glória a Deus. E eu, olha aí, que benção. E eu comecei a orar a Deus. E um dos sinais que eu pedi para Deus foi, orei assim, Deus, se for a tua vontade, Senhor, de eu ter um relacionamento com essa moça, com essa jovem, com essa irmã, o Senhor vai fazer com que ela venha para o ministério, porque eu não saio daqui. Glória a Deus. Eu não saio do ministério. Se é a tua vontade, o Senhor vai trazer ela para o ministério e eu vou entender como se fosse um ok do Senhor e daí eu dou mais um passo. Aí eu chego até nela para nós começarmos a orar pelo nosso relacionamento. Não sei se você vai dar. E aí em 2017... Nós temos apenas mais 2 minutos. Meu Deus do céu. Em 2017 eu vim para o Ministério da Restauração, né? Em julho, com a promessa, né, que Deus tinha um casamento para mim no final do ano. E ali em julho eu vim para o Ministério da Restauração, senti aquele desejo de congregar aqui, né? E ali em julho, agosto, Nicolau me convidou para orar, né? Com um pouco de resistência da minha parte, né? Não queria, né? E ali daí eu vim para o Ministério da Restauração. E aí que entra o mistério, né? Da prova que ele fez com Deus, né? Que era para mim vir para cá e amar primeiro o filho dele, né? E eu não queria um jovem com filho. Não queria, eu queria ser a primeira esposa, a primeira mãe dos filhos, sim. E ali o pastor Aldo, naquele tempo, ele cuidava da Convenção Porto Novo e me colocou o trabalho de cuidar das crianças. Meu Deus. E a criança que pegava na minha mão sempre era o Joaquim. O irmão Nicolau devia dizer, pega na mão da Pro, fica mais pertinho da Pro. Será, Nicolau? Não. Tô brincando. E ali eu ganhei um carinho por ele, né? E ali, então, em setembro... Aí eu falei, Deus, se é a tua vontade mesmo de eu ter um relacionamento com o Nicolau, porque pra mim, eu queria muito rápido. Namorar, noivar, casar. Era rápido que eu queria. Tem que ser. E ali, então, eu comecei a amar o Joaquim. E ali eu falei, então tá, Nicolau, vamos orar. Porque quando ele me convidou pra orar, eu falei, não, tu quer orar, tu ora sozinho. Eu não quero ficar contigo, eu não quero ficar contigo de jeito nenhum. Tô feliz sozinha. E ali, então, pra glória de Deus, né, Deus confirmou. Usou até o irmão Francisco, a irmã Regiane, né, cuida do culto de sexta-feira, pra confirmar, né, no culto do amigo, né, que a gente deu início ali no Convenção Porto Novo. Glória a Deus. E pra glória de Deus, estamos aí até hoje, né. Precisamos encerrar a programação. Misericórdia. Irmão Nicolau, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela sua presença. Amém. Nós estamos aí com 81 pontos conectados, 71 likes. Vamos deixar o like, né, povo de Deus? Vamos lá. Vamos curtir aí. Irmã Elisandra entrou, irmã Ivanete, irmã Elaine, irmã Isaías, irmã Débora, irmão Rubem, irmão Juarez, aqui da sede Glória internacional. a Deus. Entre outros muitos irmãos, irmão Josiel, Deus abençoe, irmão Josiel. Também aqui, ó, meu esposo, irmão Fábio, Deus abençoe no trabalho. Aleluia. Irmão Pascal Silas, irmão Adriano Rodrigues, irmão Alexia também, irmã Gladeci. A jovem na A irmã Simone Nogueira diz que ele, com o pai dela, Almiro Soares, congrega na Vila Farrapos, Navegantes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar, então, irmão Joel Nascimento também aqui na programação. Nós vamos encerrar. Muito obrigada, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Chegando aí, heróis da fé. Glória a Deus. Quero fazer maravilhas.